És angolano, moçambicano, português, guinense, brasileiro e de forma geral lusófono. Estás a preparar a tua solicitação de visto canadense e estás agora com dificuldades de escrever a tua carta de propósito de viagem. Continua a assistir este vídeo porque neste vídeo eu vou te ensinar a como escreveres uma carta de propósito de viagem para o visto canadense de uma forma estratégica e que vai aumentar as tuas chances de aprovação até 90%. E se ficares até ao final deste vídeo, eu vou te dar uma dica que vai fazer com que o oficial de imigração não tenha motivos algum para a rejeição do teu visto. Bora ao conteúdo? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Aos veteranos desse canal, sintam-se saudados por mim, que eu sei bem quem vocês são. E para você que caiu aqui de paraquedas, meu nome é Edgar, vivo na cidade de Toronto, província de Ontário, aqui no Canadá com a minha família. E uma das minhas e nossa maior ambição é de trazer o maior número de angolanos para cá no Canadá e fazer com que através dos conteúdos que nós compartilhamos aqui no canal, tu possas começar a tua jornada rumo ao Canadá em 2024 de forma informada e assertiva. Por isso, se ainda não és inscrito aqui no nosso canal, considera colocar uma curtida, deixar os teus comentários aqui e inscrever-se no canal, porque aqui compartilhamos tudo o que você precisa saber sobre o trajeto, bem como formas de como vencer aqui neste país. Hoje vamos falar de um documento muito importante e determinante para a aprovação do teu visto canadense no ato da submissão do mesmo. Este documento é conhecido como Carta ou Declaração de Propósito de Viagem ou Intenção de Viagem. Esta carta, quando bem escrita, pode aumentar as chances de aprovação do teu visto até 90% e eu já te explico por quê. O processo de solicitação do visto canadense é muito objetivo. Raramente ou quase nunca te chamam para uma entrevista. A aprovação ou a rejeição da tua solicitação de visto vai depender 100% do teu perfil imigratório e da forma como este perfil é comunicado ao oficial de imigração através dos teus documentos. Muitas vezes a submissão do teu passaporte com muitos vistos ou sem visto, a comprovação da tua fonte de renda e os teus meios de subsistência podem não dizer claramente ao oficial de imigração que vai revisar o teu caso o que ele pretende saber sobre o teu perfil antes mesmo que ele te aprove o visto. Daí é a carta a propósito ou carta de intenção que explica claramente a tua situação como solicitante de visto canadense e trabalha como teu advogado no processo de solicitação do visto. A carta de propósito de viagem é uma forma de explicar ao agente de imigração quais são os teus motivos para vir no Canadá, quais são os teus planos, qual é a tua condição financeira, tudo isso na primeira pessoa em suporte aos demais documentos. Daí, esta carta deve ser muito clara, objetiva e convincente para mostrar que você tem um propósito legítimo para vir ao Canadá e não pretendes ficar no país além do tempo permitido pelo visto. E no caso, o visto de turista que eu sempre abordo aqui é até 6 meses de estadia no Canadá. Antes mesmo de escrevermos a carta de propósito de viagem, vamos primeiro analisar os elementos que tornam esta carta apresentável e bem convincente para a aprovação do teu visto. E vamos falar desses aspectos e elementos numa ordem sequencial. O primeiro elemento é a data e o endereçado. O segundo elemento é a apresentação. O terceiro, a explicação do propósito de viagem. O quarto, os meios financeiros. O quinto, a estadia e o itinerário. O sexto, vínculos com o país de origem, no caso da maioria dos meus inscritos, os vínculos com Angola. E sétimo, a conclusão. Por isso, preparem já os vossos computadores, abram o vosso aplicativo de processamento de texto para começarmos a escrever esta carta agora. Duas notas muito importantes que vocês precisam ter em mente. Primeiro, é que embora vamos escrever esta carta em português, vocês depois terão que traduzir essa carta e submetê-la em inglês ou francês no ato da submissão do vosso visto. E o segundo é senso comum.
é que a carta que vamos escrever aqui é apenas uma carta sugestiva, uma carta instrutiva. Obviamente vocês vão ter que substituir os dados que eu vou colocar aqui com os dados mais adequados ao vosso contexto, vossos dados pessoais, para que possam então submeter esta carta no vosso processo de aplicação do visto. E um aspecto muito importante é você criativo até certo ponto, porém essa carta está aberta à vossa criatividade. Porém, muito cuidado, não excedam 2 páginas, ok? Vamos a isto. Ok, pessoal, estamos agora no nosso processador de texto, o Microsoft Word, como vocês podem ver aqui no meu ecrã, e vamos utilizar este aplicativo para escrevermos a nossa carta. Como falamos anteriormente, o primeiro elemento para deixar a tua carta formal e convincente é colocar a data e o destinatário e bem como assunto. Poderíamos também adicionar esse aspecto aqui. Então, como vocês podem ver, é só colocar o dia. Hoje é dia 18 de janeiro de 2024. A carta deve ser endereçada para o oficial consular do IRCC, Canadá. IRCC significa Imigração, Refugiados, Cidadania do Canadá. Vocês devem escrever essa carta direcionada ao oficial que vai rever o vosso caso no IRCC, no Canadá. A pessoa que ler a carta deve muito diretamente saber de que se trata a carta, daí o nosso assunto, como vocês podem ver, adicionamos aqui o assunto. O segundo aspecto para uma carta formal e convincente é a apresentação. Vocês precisam apresentar-vos. Na apresentação também é o vosso momento de brilhar. Para vocês que gostam do excelentíssimo, grandioso, fantástico, perfeito, prezado, ilustre. Vocês, ilustre. Então é esse vosso momento de brilhar. Então comecei aqui com a introdução. Excelentíssimo oficial consular, eu, Edgar Paulo, escrevo esta carta para a solicitação do visto de turista para mim e a favor de minha família, nomeadamente Safira Paulo, esposa, Shaira Paulo, filha, que visitarão o Canadá comigo numa viagem de 7 dias, de 1 de março de 2024 a 7 de março de 2024. Como vocês conseguem notar aqui nessa carta, tem aspectos na apresentação que não devem falhar, que é o teu nome se tiveres a viajar sozinho ou o nome dos demais familiares. O segundo aspecto é a duração da viagem. No caso, está aqui na nossa carta 7 dias. E o terceiro aspecto muito importante é as datas de viagens, que eu coloquei de 1 de março a 7 de março. E como já abordado, depois da apresentação, vocês vão seguir explicando o propósito da vossa viagem e justificar por que escolheram o Canadá para esta viagem. Na minha carta, eu disse: o propósito da visita é turismo e lazer, muito direto ao ponto. Como casal e individualmente, sempre fomos fascinados pelo Canadá, sua diversidade cultural, beleza natural. E por já termos conhecido alguns países dentro e fora do nosso continente, como Portugal, Brasil, Namíbia, África do Sul, Dubai, desta vez gostaríamos muito de conhecer o Canadá, especialmente a cidade de Toronto. Nesta cidade, pretendemos visitar pontos turísticos como a CN Tower, o Royal Ontario Museum, as Cataratas de Niágara, só para mencionar alguns lugares, e assim realizar este grande sonho de minha família de termos que conhecer estes locais e de forma geral conhecer e experienciarmos o modo de vida ocidental e o seu multiculturalismo. Como vocês conseguem ver aqui, eu estou a explicar para o agente consular que já viajamos e agora queremos também conhecer um país mais além fronteira, que é o Canadá, e este é um sonho da minha família. Apelem ao agente consular todos esses factos. Essa parte eu sugiro que vocês não limitem-se nas justificativas ou nos argumentos que eu coloquei na carta. Vocês podem sempre ser muito criativos e trazer mais razões, como lua de mel para os casados,
para os solteiros, quero explorar universidades para ver se no futuro eu posso me candidatar para alguma dessas universidades. Para trabalhadores e profissionais, quero conhecer o mercado de trabalho. Há criatividade nesse passo da carta, há razões palpáveis e tangíveis que vocês estão preparados para fazer essa viagem. Quarto ponto, ou quarto elemento para tornar a tua carta mais convincente, é tu mostrares na carta como irás financiar a viagem. Eu trabalho atualmente na Unitel, uma das maiores empresas de telecomunicações da África subsaariana, por mais de 5 anos no cargo de gestor assistente de marketing e ofereço um salário líquido de 1.500.000 kwanzas ou 2.300 dólares canadenses mensal. Tenho atualmente 14 milhões de kwanzas ou 22.500 dólares canadenses em minha conta bancária principal referente a algumas poupanças e estou certo de que até a data da viagem terei mais valores devido aos meus subsídios, prêmios sobre a performance no trabalho. Porém, só poderei viajar ao Canadá com 15.000 dólares para 7 dias de estadia, onde todos os custos da viagem para minha família serão sustentados por mim. Tu precisas provar para o governo canadense que ao ires no Canadá não serás um ônus para o governo, porque tens finanças, tens laços econômicos com teu país e tens como te suster no Canadá. Se vocês notarem nessa carta, eu fiz menção do meu empregador, eu fiz menção da natureza do trabalho do meu empregador, eu falei quanto tempo estou vinculado com o empregador, qual é o meu cargo, quanto ganho em dólares canadenses. Falei quanto tenho na minha conta bancária como saldo, quanto eu pretendo trazer no Canadá, que é para suprir todas as necessidades da minha família. Então é muito importante que vocês tenham essa informação na vossa carta para torná-la mais convincente. Logo a seguir, o próximo aspecto ou elemento a tornar a vossa carta de propósito convincente é a vossa estadia e itinerário. Então vamos lá ver o que eu escrevi. No Canadá, iremos hospedar-nos no Hotel Continental em Toronto durante a nossa estadia. Abaixo segue o nosso itinerário, onde descrevemos algumas atividades que poderemos realizar. Coluna 1, aqui nos dias, temos os dias de estadia e na coluna a seguir temos as atividades que realizaremos respectivamente de acordo aos dias. O cônsul que vai revisar o teu pedido de visto precisa saber que você é uma pessoa organizada e sabes taxativamente o que irás fazer aqui no Canadá. Portanto, ter esses itens aqui bem detalhados na carta é muito importante. No primeiro dia, acomodação e descanso. No segundo dia, a visita ao museu e à cidade de Toronto. Terceiro dia, visitar o aquário e a CN Tower. No quarto, ir numa viagem de estrada para as cataratas de Niágara, explorar os shoppings e fazer compras, explorar parques, preparar-se para o retorno e no último dia ir para o aeroporto para retornar para Angola. São algumas das coisas que vocês podem colocar como vosso plano. Porém, a criatividade aqui é ilimitada e vocês podem colocar aqui outros itens e outros lugares que vocês pretendem realmente visitar. Por isso é muito importante que vocês tenham essa toda a informação para eles saberem que você não está a vir aqui para ficar ilegal, mas estás a vir aqui com propósitos e depois de fazeres o que queres fazer, vais certamente retornar ao teu país de origem. Capisco? O passo 6, que é o elemento 6 para uma carta convincente, carta a propósito convincente, fala-nos sobre os vínculos com Angola ou com teu país de origem. Para vocês que não sabem o que é vínculo, vínculo é uma ligação muito forte com algo ou com alguém. Então, no contexto de viagens ou no contexto de imigração para o Canadá, você deve sempre provar ao agente imigratório que você tem laços muito fortes com teu país de origem e que depois de fazeres o que tiveres que fazer no Canadá, tu vais regressar. E dois vínculos muito fortes aqui que eu gostaria de mencionar são os vínculos familiares e os vínculos econômicos. Vamos aqui ver como é que eu retratei esses vínculos na minha carta. Nós deixaremos o Canadá e retomaremos para Angola no dia 7 de março de 2024. Já estão a ver que estamos a dizer que vamos voltar.
Não ficaremos mais tempo porque tanto eu como minha esposa temos os nossos 2 filhos em Angola que muito precisam do nosso acompanhamento, bem como obrigações laborais com os nossos empregadores para cumprir, sendo que nossas férias terminam já no dia 10 de março. Veja nosso agregado familiar e guias de férias anexadas a esta carta para fácil referência do agente consular ou do oficial consular. Como vocês podem ver, eu mencionei para o agente consular que eu estou a deixar família e não ficaria aqui no Canadá ilegal, arriscaria a ficar aqui ilegal e deixar outros filhos que eu tenho em Angola. Quem vai cuidar deles? Tá a ver? O cônsul, quando vê que você tem esses laços com o teu país de origem, ele te dá a aprovação do teu visto. E quando ele vê que o teu empregador até escreveu uma carta dizendo que você vai regressar no dia X para retomares as tuas funções laborais, eles veem que você é um bom candidato e que tens laços fortes com o teu país e com o suporte de outros vínculos, como o suporte financeiro, os valores no extrato, é muito difícil depois de você escrever essas coisas na tua carta, o cônsul vos negar. Logo a seguir, eu aconselharia a não serem muito extensivos. Já estamos a terminar aqui uma página, então podem já seguir com a conclusão, que é o 7º elemento. E para a conclusão aqui eu escrevi: estou certo que tenho toda a informação requerida submetida em ordem, pelo que espero que nos concedam o visto temporário de visitante para que realizamos este sonho familiar. Eu incluí anexos a esta carta, porém, se precisarem de informações adicionais, encontro-me disponível no e-mail. Coloquem aí o vosso e-mail, eu coloquei aqui o da VWC, o número da VWC, depois agradeci. Coloquei o meu nome, melhores cumprimentos, coloquei o meu nome, só não rubriquei porque essa é uma carta ainda a ser elaborada. Vocês deverão rubricar aqui de formas a deixarem a carta mais formal. É muito simples fazer essa carta, é só serem muito claros, objetivos e diretos, sem muito rodeio, sem muitas palavras bonitas, colocarem tudo que vocês precisam na carta de formas a convencerem. Com essa carta, você dá poucas possibilidades para o cônsul fazer perguntas, porque você já antecipou as perguntas dele e já respondeste, provaste vínculos com teu país, e sendo assim, essa carta, na conjuntura dos outros documentos que você tem que submeter, essa carta vai servir como um advogado. O cônsul consegue ver claramente quem você é, o que você quer fazer aqui no Canadá. Com uma carta dessa, bem forte, com todos os outros itens aí na carta, documentação de suporte, você terá o teu visto aprovado e nos encontraremos aqui no Canadá, certo? E assim terminamos a carta de propósito de viagem. Mas antes mesmo de terminarmos a carta, quero vos dar uma dica muito, muito, muito importante que vai fazer com que o agente imigratório tenha mais vontade de aprovar o vosso visto, ok? Os agentes consulares recebem as solicitações de aplicações de vistos de muitos países, ficam muito subcarregados. Então, muitas das vezes, eles nem prestam atenção ao muito blá blá blá. Depois de ler alguns parágrafos, eles já entendem quem você é. Eles vão logo na última página. Para facilitares o trabalho do agente consular, é importante que você resuma todos os teus vínculos, pelo menos os vínculos financeiros, o índice de todos os documentos que você tem anexado à carta, para que ele saiba referenciar-se aos documentos de suporte com muita facilidade. Como vocês podem ver aqui, primeiro fiz o resumo dos custos de tudo que eu vou gastar no Canadá. O total na minha conta bancária são 14 milhões, equivalente a, tem que retificar aqui, 22.500 dólares canadenses, e vou trazer no Canadá 15 mil dólares canadenses. E logo após fiz um índice sobre todos os documentos anexados para facilitar a vida do cônsul. Eu escrevi que a reserva do voo, não é, dos bilhetes de passagem, estão na página 3 a 6, a reserva de hotel está na página 7 a 8, o agregado familiar na página 9 a 10, a guia de férias na página 11, todos os extratos e declarações de serviços estão anexadas noutros campos que eu fiz o upload desses documentos. Então, isso facilita muito a vida do cônsul. Isso faz com que o cônsul saiba quem você é, o quão organizado você é, e dessa forma é muito difícil
ele ter uma razão para negar o teu visto. Eles normalmente, quando negam o visto, eles colocam a razão. Mas se você faz uma carta dessa, com documentos a comprovarem, qual vai ser o motivo para eles negarem o teu visto? É difícil. Essa carta, em todo momento, advoga o teu pedido e te dá maiores chances de aprovação. Dessa forma, terminamos mais um vídeo do nosso canal. Escrevam essa carta, sejam criativos, deem o vosso melhor. E se precisarem que a VWC traduza a vossa carta, se precisarem que a VWC faça uma avaliação do quão convincente essa vossa carta está, não hesitem em contactar a VWC no número do WhatsApp através dos terminais +244 926 47 64 21, que eles, através de uma consultoria e possível assessoria, vão te ensinar o passo a passo dessa jornada rumo ao Canadá, bem como fazer uma triagem completa dos teus documentos. De formas que antes mesmo do final do primeiro trimestre, o teu visto já esteja com as autoridades canadenses em avaliação, percebes? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aprendido algo que vai adicionar valor nessa vossa jornada rumo ao Canadá em 2024. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não esqueçam de deixar um like, deixar os vossos comentários sobre o que vocês acharam sobre o vídeo e, acima de tudo, inscrever-se nesse canal, porque eu vos faço aqui uma promessa. Vou seguir preparando vídeos pertinentes para vossa informação, de formas que vocês evitem erros nessa jornada. Obrigado por assistirem esse vídeo, obrigado por se inscreverem no canal, obrigado por fazerem parte dessa família e eu espero ver-vos aqui no Canadá em 2024, ok? Se quiseres saber quais são os documentos necessários para submeteres o teu visto de turista canadense, clica neste vídeo aqui. E se quiseres ter mais informações sobre como aceder aos serviços de imigração do governo canadense, clica nesse vídeo aqui e subscreva no canal.